Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o RBRF11, o fundo multi-estratégia da RBR. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar os links para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP, de FIINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Esse aqui é o último relatório divulgado pela RBR. O RBR Alpha, né, é o multi-estratégia da RBR, ele teve início aqui em 2017. Hoje ele tem um patrimônio líquido de 1,2 bi. Muita gente pergunta qual a diferença de um FOF para um fundo multi-estratégia. O FOF é o fundo de fundos, ele investe em outros fundos imobiliários. O multi-estratégia, além de investir em outros fundos imobiliários, ele pode investir em outros ativos relacionados ao setor imobiliário, em CRIs, em ações de empresas, por exemplo, né? Então ele tem um mandato mais livre, ele pode investir em mais ativos. Então aqui a gestão ela fala um pouquinho da visão de alocação. Hoje, tijolo está na maior parte aqui, papel na menor parte aqui. Dividindo nos últimos 12 meses e tal. Então, vou fazer um resumo rápido, principalmente da estratégia do fundo e do que eles têm se comunicado aqui com os cotistas sobre o que eles estão observando aí, né? O que eles estão vendo com relação ao mercado. A atualização do mercado. Eles falaram aqui sobre o que aconteceu recentemente com as NTNBs, né? A NTNB é um título de tesouro com vencimento mais longo aqui em IPCA. Então, normalmente, essa nota do Tesouro Nacional, né, principalmente com vencimento de 2035, ela é muito utilizada para parâmetro de análise dos fundos imobiliários, né? Então, você pega um vencimento daqui 10, 11, 12 anos, que é mais ou menos ali o vencimento de contratos ali de fundos imobiliários, ou você pega alguns ciclos ali, você faz a comparação com o IFIX, né, com fundos imobiliários de uma forma geral. Então, como esse ativo aqui, eu fiz algumas publicações, inclusive, aí, sobre isso, né? A NTNB ela retomou o nível aqui de 6% ao ano, e esse nível é um nível muito alto, ela não passa muito tempo nesse nível, né? Então, você vê diversas postagens na internet, o pessoal falando do IPCA mais acima de 6%, né? Porque ele não fica muito tempo nesse nível, e quando ele cai, você tem uma valorização dos ativos. Então, e quando ele sobe, você tem uma desvalorização. Então, como ele subiu aqui recentemente, você acaba tendo um impacto negativo nos fundos imobiliários. Então, essa semana, vários fundos imobiliários fecharam em queda, né, na Bolsa. E aí também eles viram aumento da inflação implícita nas últimas semanas. Então, a inflação para cima quer dizer que você não pode baixar muito a taxa de juros, e a questão de diversos problemas internacionais, aí, de conflitos internacionais, problema nos Estados Unidos também, que a inflação não está arrefecendo, eles não estão baixando a taxa de juros, então tudo isso acaba influenciando aí, né, o cenário macro. Então, diante desse cenário, o spread para o dividend yield, né, em comparação com a NTNB, diminuiu após janeiro de 24. O que é isso? Se o spread diminuiu, está mais interessante investir nas NTNB do que nos fundos, né, porque você tem um menor spread. Então, olha, essa figura aqui, ela traz um pouquinho do spread. Então, o spread de fixo tijolo aqui, né, que é essa linha azul. Ela fica aqui entre 3,40 aqui mais ou menos, até perto de 4,80. Né? Então, essa aqui é mais ou menos as variações dela aqui, né? Aqui ela passou, ou seja, o fundo imobiliário estava muito barato, digamos assim, e aqui ele está menor, né? Então, quando você tem essa variação de taxa de juros, essa volatilidade, você acaba influenciando muito, né, o mercado, que fica subindo e descendo. Então, você acaba, quem tem uma boa estratégia de fundos imobiliários, acaba comprando, né, os fundos imobiliários quando eles caem na baixa. Então, agora você tem queda de fundo imobiliário, é um bom momento de comprar. Quando eles esticam muito, está muito na alta, você tem que manter. Então, eles que fazem uma gestão mais ativa, eles buscam, né, um melhor retorno. E eles falando aqui de algumas posições deles, comentário macro, aqui, performance do IFIX. Então, eles publicaram aqui, né, os principais setores e como é que foi a performance desses setores. A gente tem o IFIX tijolo aqui, uma performance um pouco menor, né? O IFIX performance um pouco maior, o IFIX de uma forma geral. E aí você tem alguns setores, ó, como é que está o cooperativo? Nos últimos 4 meses aqui, isso aqui é só 2024, né?
Então, o corporativo foi o setor que pior performou nesse período, né? Então, o shopping performou um pouco melhor, a renda urbana melhor ainda, aí depois é logístico. E aí a gente tem, né, alguns fundos aqui que fazem o giro de carteira, né, nesse momento assim, de alta eles acabam pegando, né, e girando mais carteira e conseguindo resultado. E o tal do high yield, né? O high yield, quando você tem uma condição melhor de mercado, digamos assim, um mercado mais normal, é difícil superar, né, fundos high yield. Quando dá problema grande, e quando o mercado está bem, ele performa muito bem. Qual que é a lógica, né, do high yield? Quando você tem uma taxa de juros baixa em uma economia pujante, você tem uma NTNB, digamos, de 3, pagando 3, 4% ao ano. Aí você vai ter um fundo de tijolo ali com 5% ao ano, 6% ao ano. Quando você pega, né, negócios que são mais arriscados, eles têm que tomar uma taxa de juro mais alta. Então você vai ter high yield com IPCA mais 10 nesses momentos, né? Recentemente a gente pegou high yield com IPCA mais 15, mais 16, então quase ninguém consegue pagar isso, porque se você pegar 15% ao ano, né, IPCA mais 15, somar com o IPCA, que dá 4, dá 19% ao ano. Ninguém paga 19, 20% ao ano de empréstimo. Esse é o retorno, por exemplo, que o Warren Buffett conseguiu, né? O melhor investidor do mundo consegue 19% ao ano. Então, é muito insustentável você conseguir taxas como essas no longo prazo. Mas, quando o mercado está tudo bem, o IPCA mais 10 é mais comportado aqui para nível de Brasil, né, o high yield ele performa muito bem. Então, você via diversas estratégias de gestores de gestão ativa, né, quando o mercado começou a piorar muito, eles vendendo os high yield e comprando high grade, né, o pessoal que foi girando o CRI. Aí teve prejuízos menores com os fundos high yield que deram muito problema, né, nesse período aí de pandemia. Então, a performance do high yield, ele costuma ser muito boa, mas é uma classe de ativos bem perigosa, né? Então, você tem que ficar muito de olho. E aí eles foram falando aqui de uma forma geral, valorização potencial do fundo. Então, eles têm aqui um desconto, a cota mercado frente ao patrimonial, está aqui no segundo relatório 6,91, e mais um desconto dos ativos que estão dentro da cota do patrimônio, que também tem um desconto dos ativos. Então, um potencial total, né, então, de valorização aí de 13% ainda do fundo. E colocaram aqui a performance desde o início do fundo, 2017 até dezembro de 23. Então, ele deu a estratégia que deu 123% do CDI. Então, o pessoal conseguiu um retorno interessante com gestão ativa, porque é difícil você conseguir um retorno a mais e ainda pagar as taxas, né? No FOF você paga a taxa para gestão e as taxas dos fundos que estão lá dentro, né, digamos assim. Então, você conseguir bater, né, o índice, não são muitos FOFs que batem o índice, nem muita estratégia, mas em alguns momentos de mercado, né, e com uma gestão muito bem feita, você consegue superar, e a RBR conseguiu, né, nesse período aqui. E aqui a gente vê um pouquinho da alocação, né, ou seja, um pouquinho da estratégia da gestão. Tijolo versus papel. Então a gente vê aqui nessa parte cinza, que é a parte de tijolo, ela vai aumentando aqui, né, desse trimestre aqui para frente aqui, né? Essa parte cinza, ela começou a aumentar e diminuir a parte de papel. Ou seja, eles estão apostando mais no tijolo por conta da queda da taxa de juros. Ok, né? Tá, ponto para gestão. Corporativo, né? Corporativo eles também aumentaram. Então o IFIX, a contratação de corporativo caiu, né? Mas aqui no RBF aqui, ó, eles têm uma concentração maior. Por quê? Porque eles acham que o corporativo ainda vai, né, subir mais. O galpão logístico, o IFIX ele é mais concentrado, digamos assim, do que a RBR, né? Do que o fundo da RBR. No shopping, né, a gente vê que eles melhoraram a concentração aqui, né? Aumentaram a concentração aqui no shopping centers aqui nos últimos quadrimestres, né? Os recebíveis, então os recebíveis aqui, ó, para baixo, né, diminuindo por conta do fechamento aí de curva de juros, a tendência de queda de curva de juros. Então, são setores que eles estão apostando mais. E como é que é a estratégia do fundo, né? Então, a estratégia de investimentos aqui, ó. A estratégia alfa deles, ou seja, a estratégia principal, foco em fundo imobiliário, de tijolo, abaixo do custo de reposição e foco na valorização dos ativos. É ganho de capital. Então, como eles têm que fazer uma gestão ativa e têm que bater mercado, né, para isso que serve os FOFs de estratégia, eles têm que partir para cima. Então, a principal estratégia do fundo aqui é ganho de capital. O beta é a posição tática em alguns fundos imobiliários aí que tem dividendo estabilizado para melhorar também a questão de distribuição, né?
também CRI, distribui altos rendimentos, e liquidez, ficar com dinheiro em caixa para poder comprar boas oportunidades aí de mercado. E aqui eles colocam qual que é a alocação referencial máxima e mínima para cada tipo de estratégia dessa, né? Estratégia alfa, que é a estratégia que pode ir até 60%, 80%. Então, é a posição que eles têm, a posição que eles podem ir. Composição do rendimento do fundo, a gente vê que essa parte azul escura é o rendimento de fundos imobiliários mesmo. Então, tem carregado aqui, né, o rendimento recorrente de todos os fundos imobiliários que vem distribuindo. E essa parte aqui, né, essa parte cinza, é os ganhos de capital que ele vai fazendo ali de vez em quando, que é justamente para conseguir resultados e superar o benchmark dele, né, que é o IFIX. Então, ele colocou aqui, por último, aqui, a evolução patrimonial. Então, eles falam, o método de avaliação de performance histórica é considerar a cota, então o preço da cota histórica, né, a cota integralizada, que é o valor patrimonial, e somar os dividendos distribuídos, né, com o ganho e o prejuízo acumulado. Então, o valor distribuído em dividendos equivale a 54% do valor integralizado pelas cotas, né, quando você coloca a emissão, e a cota patrimonial, né, teve uma queda de 3,2%. E aí você tem, né, os dividendos acumulados aqui em cima, essa parte aqui superior, e as cotas integralizadas. Então, o valor da cota integralizada aqui, 9,56, ali no começo do período, e no final do período, 9,28. Ao mesmo tempo que as distribuições elas foram aumentando ali ao longo do período, né? Então, a gente vê que o retorno total foi um pouco superior, deu 123% aí do CDI, ou seja, né, conseguiu manter mais ou menos ali o patrimonial e fazer distribuições com base no valor patrimonial, que deu ali um ganho de capital interessante e a performance superou um pouco aí o do CDI. Participação no patrimônio líquido, a gente vê as principais estratégias aqui do fundo, né? Quais são os fundos que eles estão investindo aqui. Então, ó, o HGPO é o Prime Offices, que é o fundo de laje corporativa Prime, então tem praticamente 10% aqui, né? O TEP também, a laje corporativa. Então a gente tem vários fundos aqui, ó, de malls, né? Eldorado, malls também, né? A gente vê a estratégia aqui do fundo, BRCR, malls também, laje corporativa, então qual percentual, né, que está alocado em cada tipo de estratégia. Então a estratégia de tijolo parece estar bem focada aí na parte de shoppings, né? E principalmente de laje corporativa. E esse aqui é a carteira de CRI do fundo, né, o percentual do PL, que não é muito relevante, tá, 8% do PL. A CDI mais 3, aqui IPCA que é entre mais 4 e 6%. Então essa aí é a estratégia do fundo, de uma forma geral, a carteira, né, como que eles performaram ao longo do tempo, também o histórico de distribuição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o fundo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo, né, com quem você acha que pode se interessar aqui no assunto. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo e até o nosso próximo vídeo.